Lucas capítulo 6, por favor. Os que encontraram Lucas, está lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 6, versículo 37. Amém. Então vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 37, posso ler? Está escrito: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Pode repetir? Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículo 32, está escrito, Efésios 4, 32. Posso ler? Antes, sede uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pode repetir? Quem tem o seu lugar, por favor, pode se sentar. Eu quero tomar como tema da minha palavra nesta noite o segredo para a abertura de porta. O segredo para a abertura de porta se chama perdão. O que eu disse? Perdão é clemência, perdão é remissão, é graça, anistia. Pessoas sem esses requisitos dificilmente alcançam a indulgência de Deus. Não consegue alcançar de forma nenhuma. O perdão é a chave que abre portas para a cura do corpo físico, para a cura da alma e do espírito. Perdão impede o avanço de certas circunstâncias dolentes em nossas vidas. Diga amém. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 14, não precisa ler. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Lá no verso 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E ainda em Mateus 18, 35 diz: assim também meu Pai, disse Jesus, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Do íntimo quer dizer, o perdão tem que ser de coração. O perdão não pode ser da boca para fora. Aquele que diz está perdoado e toca constantemente no assunto, não perdoou de fato, não perdoou de coração, porque o que perdoa de coração não fica remoendo o passado, não fica tocando no assunto a vida inteira. Perdoou, está? Diga aleluia. Jesus disse: se você não é capaz de perdoar, jamais será digno do perdão de Deus. Se você não é capaz de perdoar o próximo, jamais será digno do perdão de Deus. Vocês sabem que pessoas amarguradas não têm paz no espírito, porque a mágoa, ou seja, a mágoa é amargura, é desgosto, é tormento. Quem está amargurado sofre constantemente. Por esta razão, a cura é o perdão. Diga amém. Se você não aprender a perdoar, você vai sofrer a vida inteira. A mágoa gera uma ferida crônica. Ela fere o espírito, ela fere a alma, ela fere o corpo. E essa ferida se torna câncer, principalmente no corpo físico e na alma. O câncer mata. O câncer, aquele que odeia não sabe o risco que corre. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, gritaria, blasfêmia, bem como todo tipo de malícia. Por quê? Porque esses males impedem a sua vitória, esses males impedem a sua bênção. O perdão afasta a amargura, afasta a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia. A pessoa que vive amargurada é porque
não aprendeu a perdoar. Amém? Porque não... E a Bíblia diz, é perdoando que somos perdoados. A minha palavra é pequena, mas preste bem atenção. Lá em Marcos capítulo 2, está escrito que quando Jesus disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, houve um zum 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 no meio do povo. Como pode ele perdoar pecado? Só Deus que pode fazer isso. Agora ele diz, perdoados estão os seus pecados. Agora, quem sabe Jesus disse isso pelo fato do paralítico ter cometido pecados, ter cometido atos irrefutáveis, atos abomináveis, atos aborrecíveis. Quem sabe ele cometeu tudo isso em silêncio, em pensamentos, talvez em palavras, em obras. Quem sabe no coração dele ele dizia, Senhor, perdoa todos os meus erros, perdoa todos os meus pecados. Quem sabe o paralítico dizia isso, me perdoa, Senhor, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Quem sabe muitas vezes ele olhava e talvez levantava até uma palavra má contra si mesmo e contra Deus, quando ele dizia, todo mundo é perfeito, todo mundo passa perto de mim andando normalmente, sou eu que nasci desta forma. Quem sabe ele chegou a amaldiçoar a si próprio e se revoltar contra Deus. E quando agora ficou sabendo que Jesus estava na casa de Pedro em Cafarnaum, que ele morava próximo, mas não teve chance de encontrar Jesus, porque Jesus, o lugar dele, depois que ele deu início ao seu ministério, era em Cafarnaum. Mas Jesus não parava em Cafarnaum, porque ele viajava constantemente. E agora o paralítico, sabendo que Jesus estava ali e tendo ouvido os comentários dos milagres que ele havia realizado, acredito eu, quem sabe, ele disse, Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e me dê uma chance, uma oportunidade de poder encontrar com Jesus, que mora no meu bairro e eu não o conheço. Digam aleluia. Foi por isso, amado, que quando 4 homens abriram o telhado e descia ele até onde Jesus estava, amém? E todos ficaram admirados pelo tamanho da fé. Puxa, a fé desse paralítico é enorme. Olha o que fizeram no telhado para trazer ele até onde Jesus está. Quando ele para numa altura aqui, Jesus já olha para ele e diz, paralítico, perdoados estão os seus pecados. Por quê? É isso que eu acabei de dizer. Talvez o paralítico já dizia, porque ele Deus é conhecedor de todas as coisas. O Espírito Santo já havia falado no coração de Jesus. Amém? E por esta razão Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, porque talvez ele havia pedido perdão antes. Senhor, me perdoa se eu cometi, se eu falei, se eu pensei, se eu desejei. Que muito provável ele pecou, porque via as pessoas andando bem normalmente, só ele era daquele jeito, ele ficava revoltado, então ele pedia perdão. Foi por isso que Jesus disse, paralítico, perdoados estão os seus pecados. Foi a hora do zuzuzu, mas como pode ele perdoar pecado? Todo mundo falando baixinho um com o outro, mas Jesus pôde ouvir tudo, pôde entender tudo. Jesus então moveu os lábios e disse, qual mais fácil dizer a este paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou dizer a ele, levanta, toma o teu leito e anda? Para que todos vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, eu digo a este paralítico, pega a tua cama e vai embora. Na presença de todo mundo ficou em silêncio. As pernas do paralítico, que havia nascido paralisada, começaram a esticar. Acredite que começaram a se mover na presença de todos, porque quando Jesus disse, paralítico, pega a tua cama e vai embora, todo mundo olhou para ele. Acredite que todos olharam para ele, porque ele estava no meio, no local onde todo mundo podia ver, é onde Jesus estava. Acredito que muitos puderam ver a perna esticando, os nervos voltaram ao normal, e o homem pulou da cama, pegou a sua cama, colocou no ombro e saiu na presença de todos. Acredito que houve um arrepio no meio de todos ali. Todos naquela hora entenderam que Jesus não era simplesmente um homem qualquer,
mas era verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se o paralítico não tivesse cometido pecado ou ato desprezível, Jesus não teria dito: perdoados estão os seus pecados. Repito, quem sabe ele lançou uma blasfêmia, praguejou alguém, quem sabe ele amaldiçoou a sua própria vida, pelo fato de nascer daquela forma, daquele jeito. Foi por isso que Jesus disse: perdoados são os seus pecados, antes de mandar ele levantar e andar. Diga aleluia. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente nos dias de hoje sofrendo, pede, busca e não recebe. Se não perdoardes aqueles que te ofendeu, se não perdoardes aquele que te ofendeu, não será digno do perdão de Deus. Se Deus não o perdoar, a cura não acontece, o milagre não vem. Quer ser curado? Aprenda a perdoar. Quer ser abençoado? Aprenda a abençoar. Quer prosperar? Aprenda a dar sem reclamar. Quer que as janelas continuem abertas sobre sua vida? Não deixe de dizimar. Quer ser feliz? Então faça tudo para que você seja feliz. Aprenda a perdoar aqueles que te ofendeu. Perdoa e o próprio Deus te perdoará. Porque está escrito, o próprio Jesus disse: é perdoando que somos perdoados. Tem gente que sofre a vida inteira porque não é capaz de perdoar. Pede, não recebe porque não é capaz de perdoar. Ele quer perdão, mas ele não perdoa. Certa feita o pai chegou para o filho e disse: filho, eu tenho muita reclamação de você, dos seus professores, que você apronta muito na escola. Mas filho, se você melhorar as suas notas, o seu comportamento na escola e passar no vestibular para a medicina, eu prometo realizar uma grande festa para você no final do ano. E você entrando na medicina, no primeiro ano, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um carro médio, mais do que um carro popular. A partir daquele momento o rapaz tomou posse daquilo e melhorou. E os professores, que eram amigos do pai, diziam assim: como seu filho melhorou? É um dos melhores alunos que nós temos na nossa classe hoje. No final do ano o cara passou em primeiro lugar. O pai realizou a festa como havia prometido. Ele entrou na medicina o ano inteiro. Chegou no ano, o pai disse: pode vir que vai ter a festa e você vai ganhar o seu presente como eu prometi. E ele trouxe cerca de uns 30 colegas da faculdade para a festa. E o pai então deu para ele um pacote bem fechadinho, bonitinho. No pacote estava a Bíblia. Então ele não sabia o que estava ali dentro. Foi justamente na hora que todo mundo estava comemorando a vitória. Ele conseguiu um ano, passou com notas boas. E ele pegou, abriu, porque ele achava que era uma caixa com o manual do carro, com a chave e com os documentos. Mas quando ele abre o papel, ele vê, o pai estava dando uma Bíblia para ele. Ele fingiu que estava bem durante toda a festa, mas lá por dentro ele estava amargurado, porque ele esperava receber o carro. Pensava que era os documentos, e era uma Bíblia. Terminou a festa, foram embora, todo mundo para sua casa. E ele foi para o seu quarto, pegou a Bíblia e jogou lá na mesinha que ele sentava para estudar, lá junto do seu computador, jogou lá. Passou um mês, ele desgostou daquilo, chegou para a mãe e disse: mãe, eu vou morar com um amigo meu perto da faculdade, que está muito distante. Além de pai pagar a minha faculdade, eu tenho que todo dia ficar molando ele, pedindo dinheiro para ir. Então, aí ele mudou para morar perto da faculdade com os colegas. Foram 7 anos de estudo, um já tinha tido, ele ficou 6 anos fora de casa estudando. Uma vez no mês ele vinha ver a mãe e não via o pai, porque ele ia justamente no horário que o pai não estava,
porque ele estava bronqueado, estava chateado com o pai. Quando ele se formou, não convidou seus pais para a festa. Não convidou. E ele então, morando com os amigos, ele começou a procurar emprego nos hospitais, mas não conseguia. As portas parece que haviam fechado para ele, porque havia mágoa no seu coração. Ele estava bronqueado, chateado com o pai. E ele não conseguia emprego. Daqui a pouco os colegas disseram para ele: olha, o negócio está ruim, meu, você vai ter que se virar, porque nós estamos pagando a sua conta aqui. Ele então ficou muito chateado. Ele entrou lá no quarto dele e olhou para a Bíblia, com raiva da Bíblia, porque ele esperava um presente. Ele então pegou a Bíblia e foi folheando. Olha o que eu ganhei do meu pai. Eu esperava o meu carro, ele me deu uma Bíblia. O que eu vou fazer com esse livro? O que eu vou fazer com esse papel? Aí quando ele abre a Bíblia, vai folheando a Bíblia, ele abre justamente em Efésios capítulo 6. Amém? Aí ele abre e resolve ler. Quando ele lê os 3 primeiros versículos, ele lê até o 4, ele fica impactado. Vós, filhos, obedecei vossos pais, para que tudo vá bem e que você tenha muitos anos de vida sobre a terra. Amém? Aí ele resolveu ler o 4. Pais, vós, pai, não irritei vossos filhos. É isso, tá vendo? Ele olhou para o verso: é isso, meu pai me aborreceu, por isso que eu estou desse jeito. Mas aqui no versículo 1 diz que eu tenho que honrar meu pai. E ele então continuou passando as páginas. Ele sentiu que havia um papel a mais dentro da Bíblia, e ele vai até onde estava o papel. Quando ele chega no papel, não era um papel comum, era um cheque assinado há 6 anos atrás, no valor de um carro da época. Quando ele viu o cheque, que não valia mais, há 6 anos atrás, equivalente hoje a uns 40 mil, um carro mais do que um popular. Um carro popular você acha de 30 mil, mais ou menos isso, né? 30 mil. Um carro cerca de 40 mil, aí as lágrimas descem. Falou: meu Deus, o que eu fiz? Meu pai, além de me dar o presente, ainda me deu uma coisa a mais, a palavra. E eu desprezei, estou com ódio dele até nos dias de hoje. Aí ele pegou o telefone e ligou para a mãe: mãe, aqui está difícil, eu não consigo mais pagar porque eu não arrumo um emprego. A senhora me aceita de volta? A mãe disse: meu filho, o seu quarto está do mesmo jeito. Todo dia eu limpo, arrumo, suas coisas estão aqui. Aí ele veio para casa, perguntou: cadê o pai? Ele falou: não chegou, vai chegar às 6 horas. Aí ele sentou na sala e ficou aguardando o pai chegar. Quando o pai chegou, o pai até admirou: meu filho aqui. Aí o pai dirigiu até ele para cumprimentar. Ele já levantou e veio, e nem estendeu a mão, já abraçou o pescoço do pai, chorando, e disse: pai, me perdoa. Eu fiquei muito irritado, chateado contigo. A minha ignorância, eu estava cego, não conseguia entender. Lendo a Bíblia hoje, foi que eu descobri que o Senhor havia me dado o presente há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás o Senhor me deu esse presente e eu simplesmente ignorei, porque não dei valor a esta palavra. Nem a mãe sabia, porque o pai não revelou nem para a mãe, só deu para ele, para ver se ele era curioso para chegar a ler a Bíblia e ler alguma coisa. Me perdoa, pai. A partir deste momento eu retiro a minha mágoa. Me perdoa para que eu seja abençoado, porque as portas estão fechadas em todas as áreas. O pai diz: filho, eu te perdoo agora. E a partir deste momento eu vou montar o seu consultório. Eu vou fazer propaganda na televisão, vou ajudar você. E o que eu te prometi há 6 anos que você rejeitou, eu vou comprar na loja e vou te dar. A partir deste momento a vida do rapaz mudou. Isso significa que muitas coisas estão amarradas em nossa vida porque nós não temos coragem de ajoelhar e pedir perdão de nossas falhas. Pessoas que nos ofendem e nós engolimos seco e não tem coragem de ir até ele. Amém? Às vezes a pessoa nos dirige, pede perdão e nós não somos capazes de perdoar. Amado,
é perdoando é que somos perdoados. Quando você odeia, que você não quer perdoar, você vai adoecer. Uma doença má vai apoderar de você. A falta de perdão traz arrependimento, muitas das vezes tarde demais. Tem muita gente no inferno lá clamando, porque se arrependeu tarde demais. Está lá, Senhor, Senhor, tem misericórdia, me tira desse lugar, não tem como. Não, se arrependeu tarde demais. Tem outros que ainda conseguem se arrepender. Há tempo, ele dizia, puxa vida, esse rapaz mesmo, ele dizia, puxa vida, era para mim estar gozando de tudo isso há 6 anos atrás. Passou 6 anos para mim vir abrir os olhos. Talvez quando você resolver a perdoar, será tarde demais. Perdoa enquanto há tempo, aprenda a perdoar enquanto se pode, enquanto você tem chance. Perdoe já, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Certa feita, Pedro aproximou-se de Jesus e disse, Jesus, se alguém pecar contra mim, até quantas vezes devo lhe perdoar? Até 7? Pedro falou desta forma, perdoar até 7, porque era a tradição dos rabinos daquela época, perdoar só até 7 vezes. Eram os mesquinhos ou mesquinhos cálculos do povo da época, perdoar até 7. Jesus disse, não te digo que deve perdoar até 7, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Quando eu olho para 70 vezes 7, eu considero sem limite, porque é impossível você pecar contra alguém ou alguém pecar contra você 70 vezes 7 no dia, não é verdade? É impossível? É impossível. Então o Senhor disse até 70 vezes 7. Então o segredo para a abertura de porta é o perdão. Aprenda a perdoar. Quando você aprender a perdoar, Deus vai perdoar você. E as portas que estavam atrapalhando, os obstáculos que estavam impedindo, vão ser retirados. Porque o próprio Deus vai fazer eles se moverem, sair do teu caminho, e a bênção com certeza chegará à tua vida. Pode aplaudir mais forte o nome do Senhor Jesus. Já vai dar 8 horas, quero concluir. O perdão é a chave para a abertura de porta. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Só o forte sabe perdoar. Agora eu pergunto a você, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Vingue-se daquele que cometeu erro com você. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Digam aleluia. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar sem limite, ou seja, seu semelhante. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. Perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Perdoar enriquece a alma. Pedir perdão alivia a consciência. É perdoando que somos perdoados. Curva sua cabeça. Se você não é digno, não é capaz de perdoar, saiba, nunca alcançará o perdão de Deus. Aprenda a perdoar. Aprenda a pedir também perdão. Quando alguém lhe pedir perdão, perdoe. Se você cometeu erro, aprenda a pedir perdão. Por favor, escute. Amém? Aprenda a pedir perdão e aprenda a perdoar. Peça perdão a Deus dos seus erros. Aquilo que você fez que magoou o coração de Deus, do Espírito Santo de Deus, peça perdão. Você pecou, você errou, você falhou, pisou na bola, magoou o Espírito Santo, você como filho de Deus. Sem perdão não há bênção. Sem perdão, se você não perdoar, não será abençoado. Fique de pé agora, toda a igreja. Se alguém nesta noite não é capaz de perdoar e quer
neste momento, pedir a Deus: Senhor, por favor, me ajude, eu quero aprender a perdoar e aprender a liberar perdão. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Se você não quiser, nós vamos orar do mesmo jeito. Mas se você realmente é uma pessoa que sente dureza em perdoar, vem aqui à frente. Os obreiros, auxiliares vão estar orando por você, vão estar colocando a mão sobre a tua cabeça. É perdoando é que somos perdoados. Se você não é capaz de perdoar, você não poderá entrar no reino de Deus. Porque Ele mesmo disse: se você não perdoa, não é digno do perdão de Deus. Aprenda a perdoar sua esposa. Aprenda a perdoar o seu marido. Aprenda a perdoar seus filhos. Filhos, aprenda a perdoar seus pais e pedir perdão aos seus pais e principalmente a Deus. Lembre, sai daqui nesta noite, volte para sua casa com isso na sua mente e no seu coração. Se você não perdoar, não é digno do perdão. Se você não liberar perdão, você não é digno de ser perdoado. Preciso de ti. Adore ao Senhor. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a poça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Cantem também agora, Senhor. De ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Enquanto isso, os obreiros, pastores, pode subir para a gente celebrar a ceia. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia, Jesus. Nós precisamos de